Boa tarde, feliz sábado aos irmãos, amigos e a todos que nos assistem. Enfim, hoje nós vamos tratar do tema muito importante, um tema que para mim, Wagner, será o mais importante de todo o estudo. Esse tema, ele tem a ver com a minha e com a sua salvação. Nós vamos orar e vamos entrar no tema enfrentando o registro de nossa vida no juízo celestial. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, vamos agora para uma aula solene. Vamos agora para um estudo, ó Deus, em que é muito importante para mim e para todos aqueles que estão me ouvindo. Nos ajude, ó Deus, a entender a essência dessa mensagem. Nos ajude, ó Deus, a colocar a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajude, Deus, a fazer o melhor para a honra e glória do Seu nome. Fortaleça a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a fazer o melhor para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: enfrentando o registro de nossa vida no juízo celestial. Irmãos, eu quero começar lendo, Grande Conflito meu é antigo, tá? Será baseado no capítulo 28 do Grande Conflito. Tem uma citação também, que é dos antigos, do livro Conselho sobre Regime Alimentar. Mas antes, eu quero que você volte comigo no tempo. Levíticos, capítulo 16. É um tema solene. Pare o que você está fazendo. Ou termine o que você está fazendo. Desliga a televisão. Não temos televisão aqui em casa, eu olhei para a parede, tá? Desliga a televisão. Põe as crianças para dormir. Chame o seu esposo. Chame o seu pai. Chame a sua mãe. E assista essa aula. Gente, o estudo de hoje é um estudo solene. É um estudo em que eu e você estamos correndo risco de vida. Estamos correndo risco de perder a vida eterna. Preste atenção na leitura de Levíticos, capítulo 16. Levíticos, capítulo 16. Enfrentando o registro de nossa vida. Levíticos, capítulo 16, vem falando sobre o dia da expiação. E é interessante que começa dizendo assim, o Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. Os 2 filhos de Arão, eles eram sacerdotes. E eles entraram no lugar santo, embriagado, tinham enchido a cara, e eles ofereceram fogo estranho. Por que fogo estranho? O fogo que eles tinham colocado no incensário era fogo que era tirado do altar, que o próprio Deus mantinha aquele altar aceso. E eles pegaram fogo comum e foram oferecer o incensário, e foram fulminados diante de Deus. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, através do véu diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Diga para o seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo. O lugar santíssimo do santuário era entrado uma vez por ano para fazer a expiação em prol do povo de Israel. Deus, ele leva muito a sério o pecado. Hoje eu ouvi uma frase que eu vou dizer para vocês. Se Deus não tivesse confiança em você, Ele não tinha te criado. Se Deus não tivesse confiança na sua capacidade, Ele não tinha permitido que você tivesse vida. ênfase em mim essa segunda parte, tá? Mas a primeira parte é: se Deus não tivesse confiança em você, Ele não teria te criado.
E agora uma ênfase minha. Se Deus não tivesse confiança na sua capacidade, Ele não tinha permitido que você tivesse vida. Uma vez por ano era feito o dia da expiação no santuário celestial, no santuário terrestre. Era uma vez por ano. O sumo sacerdote, ele se preparava. Ele entrava no lugar santo. Passava a noite fazendo exame de consciência. Ele se consagrava. Ele se purificava. Ele fazia uma alta análise da tua vida, porque era um momento solene. Um erro dele, um pecadinho não confessado dele, ele morreria dentro do lugar santíssimo. E era uma corda que ficava amarrada nele, e ao redor das roupas dele tinha sinos. Se aqueles sinos parassem de bater por muito tempo, tinha alguma coisa errada. Ou seja, ele estava morto. E pela corda eles puxavam. Por quê? Porque se ele morresse lá dentro, quem ia poder entrar para poder tirar? Até nomear, até conseguir ele entrar em decomposição. Então ficava uma corda. E caso ele cometesse algum delito não confessado e morresse lá dentro, ele era puxado pela corda. Nós temos o relato de Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão. Mas não temos relatos de algum sumo sacerdote que tenha sido fulminado dentro do templo. É sinal que se tivesse, estaria relatado na Bíblia. Se não está relatado é porque não teve. Eles levavam muito a sério o dia da expiação. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho com uma oferta pelo pecado e com um carneiro com holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada, né? De linho, com calções também de linho por baixo. Por que por baixo? Porque ao subir a escada do templo, não poderia ser vista a nudez dele. Então ele colocava o roupão e colocava um calção. A nudez dele não era vista. Então, o sacerdote, tá? Eu não vou ler, depois vocês podem aí ganhar tempo lendo o capítulo 16 do livro de Levíticos. Tá? O sacerdote ele entrava no lugar santíssimo uma vez por ano e fazia expiação pelo povo. E Deus, ele ordenava que quando fosse fazer a expiação, o povo tinha que estar em profundo exame de consciência. O povo tinha que estar... Era um dia, gente, considerado feriado. Era um dia em que ele se aprofundava numa profunda comunhão com Deus. A profundidade era tão grande, eles se examinavam, eles confessavam o pecado diante de Deus. Ali era um momento que nem as crianças ousavam fazer bagunça, porque era um momento solene, era um momento de vida ou morte. Porque era um momento em que eles poderiam ser aceitos ou eles poderiam ser rejeitados. Deus, ele não é um Deus de brincadeira. Quando nós vamos para a igreja, nós não devemos brincar com as coisas de Deus. Nós não devemos brincar com o que Deus criou. Nós não devemos brincar com as coisas sagradas de Deus. E aí o que acontece? Ele fazia expiação pelo povo. E ele fazia expiação pela casa dele. Logo em seguida, ele pegava um bode. E ele botava a mão sobre a cabeça do bode. Perdão. Ele pegava um bode, o sumo sacerdote, oferecia em sacrifício. Pegava um bode, colocava sobre o altar, ia no lugar santíssimo e fazia expiação sobre o povo. O bode era queimado sobre o altar que ficava no pátio. Ao ele vir do lugar santíssimo, simbolicamente o pecado de todo o povo estava sobre ele. Certo? Estava sobre ele. E o que acontecia? Ele pegava o bode, porque era lançado sorte. Dizem que essa sorte era uma sorte pagã que o povo de Israel tinha adotado. Tá? E ele botava a mão sobre a cabeça do bode emissário, ou bode Azazel, e ele confessava o pecado da nação. E esse bode era levado para o deserto. E lá o bode morria de fome e morria de sede. Isso era o juízo investigativo que era feito uma vez por ano no santuário terrestre. Só que hoje, tá? Dia 15 de julho de 2023,
Não existe mais o santuário terrestre. Não existe mais o negócio de oferecer cordeiro em sacrifício. Não existe mais essa coisa de ritual do santuário. Na terra. Mas no céu está tendo um juízo em andamento. E vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10, diz assim: enquanto eu olhava, e isso era Daniel, tá? Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Esse ancião é Deus o Pai, YHWH. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Detalhe, não significa que estava desse jeito acontecendo no céu. Tá? Não significa que Deus é velhinho. Não significa que o cabelo dele é branco. Não significa que o trono estava envolto em fogo. Não significa que as rodas do trono estavam em chamas. Isso aqui foi uma figura, foi uma ilustração, foi uma pálida comparação que Daniel fez para nós termos uma noção de como estava acontecendo no santuário celestial. Tá? Você já viu aquela frase? Nossa, eu fui num pôr do sol no mar e parecia que o mar estava pegando fogo. É dessa forma que Daniel está fazendo a comparação do trono de Deus. E não é que Deus tenha cabelo branco, tá? Não. Tá bom? É uma pálida comparação para você entender sobre o que está acontecendo no céu. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O profeta Daniel, na visão em que ele está tendo aqui, ele presencia a cena do juízo no tribunal do céu. Aqui ele começa a ver que no céu está prestes a se iniciar um julgamento. O verso 13 diz assim: em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Logo em seguida, Daniel ele presencia um semelhante ao Filho do Homem vindo das nuvens do céu. Não é aqui na terra, tá? Isso aqui é uma cena que ele contempla no céu. E Jesus é colocado diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus não é Deus. Jesus não é o nosso... Jesus não é Deus. Jesus ele não foi criado. Realmente ele não foi criado. Mas aqui são as cenas do juízo. Jesus ele está sendo o nosso representante no tribunal do céu. Jesus é o único que ele é divino e humano. Então ele comparece diante de Deus, diante do tribunal, e ele o que ele faz? Ele não justifica o meu e o seu pecado, mas ele comparece diante do trono e apresenta o sacrifício dele como o resgate de todo pecador arrependido. Preste atenção, todo pecador arrependido. Não é aquelas pessoas que dizem, eu aceito Jesus e continua vivendo uma vida de bebida, prostituição, glutonaria. Não. Quando nós temos um encontro com Cristo, nós temos que pedir a Ele mudança. E ninguém que se aproxima de Jesus do jeito que está, continua do jeito que está. Ninguém. Tá? E olha só. Nessa cena do juízo do céu, nessa cena do juízo aqui que acontece no céu, em 1844, nós vamos estudar aprofundadamente, tá? Daniel 8,14. E disse-me o anjo, e até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, tá bom? Quando nós for estudar só sobre a doutrina do santuário, eu quero tratar desse
dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. É a única profecia datada que foi assinada no ano 457 por Artaxerxes e entrou em vigor no ano 456, terminando na primavera de 1844, 22 de outubro, e foi marcado com o quê? Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial, dando-se início ao juízo. E algumas pessoas dizem que nós estamos vivendo no fim. O tempo do fim começou em 1844, quando deu-se início ao juízo investigativo. Mas, Wagner, a Bíblia diz que nós estamos no fim do tempo do fim. Só que eu vou mostrar para vocês que nós não estamos mais no fim do tempo do fim. Vou mostrar para vocês agora. O tempo do fim começou em 1844. O fim do tempo do fim, aí veio o fim do tempo do fim, que foi os anos se passando. Nós estamos no fim do tempo do fim. Mas agora, gente, eu vou dizer para vocês que nós não estamos no fim do tempo do fim, tá? Olha só. Esse texto, se eu não achar aqui, eu vou pedir licença e vou procurar na minha outra Bíblia. Porque eu tenho sublinhado lá também, tá? Cadê? Espera aí que eu quero ler para vocês. Porque são coisas, gente, que vai vindo na mente na hora. Tá bom? Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Espera só um pouquinho. Esperem só um bocadinho. Voltei. Vamos lá. Nós não estamos... Porque assim, ó, quando você pega... Por isso que eu gosto de ter minhas duas Bíblias, gente. Gosto de ter minhas duas Bíblias. Tá vendo? Eu tava lá perto e não vi. Tô dizendo? Então, quando você pega aqui, ó, 1 Timóteo, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Nos últimos tempos, nos últimos dias, que alguns abandonariam a fé. E isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, os últimos dias já está ocorrendo há muito tempo. Quando você pega 2 Timóteo 3, aqui diz assim, ó, saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis há muito tempo. Os últimos dias já está ocorrendo há muito tempo. Agora, olha esse texto, gente. 1 João 2,18. Nós vimos que o tempo do fim começou em 1844. O fim do tempo do fim, as pessoas deram esse nome que é o fim do tempo do fim, porque nós estamos vivendo aí um período difícil, né? Então, nós estamos no fim do tempo do fim. Isso aí é um provérbio humano, não tem nada a ver com Bíblia, porque a Bíblia fala que o tempo do fim começou em 1844. Aqui, no 1 Timóteo 4, fala os últimos dias. Aqui, em 2 Timóteo 3, quer dizer, fala os últimos dias. Mas olha o que fala esse texto aqui, 1 João. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Nós estamos vivendo nas últimas horas da história deste mundo. O juízo investigativo no céu está prestes a se encerrar.
As horas estão contadas. O ponteiro do céu está se aproximando para o juízo investigativo findar e estar decidido para sempre o meu e o seu futuro. Mas para que a gente possa ser achado dignos, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, de herdar a vida eterna, nós temos que mudar a nossa vida hoje. Então, no juízo investigativo, né, eu já dei uma pincelada aqui, né, que Cristo, que Jesus, Deus o Pai é o juiz, Jesus é o nosso advogado, né? Olha o que diz aqui. No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento e cujos pecados por meio do sangue da oferta para o pecado eram transferidos para o santuário é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Quem tinha parte na cerimônia do dia da expiação? Todos aqueles que tinham confessado e se arrependido dos seus pecados. Eles entravam no pátio. E lá no pátio eles ficavam em atitude de reverência, se examinando, confessando o seu pecado a Deus, pedindo perdão. Nesse exato momento, Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial e o planeta Terra, neste momento, é o pátio. Eu e você temos que cuidar dos nossos afazeres diários. Ônibus lotado, trem lotado, tem gente que tem comércio, tem gente que tem empresa. Você tem que cuidar dos seus afazeres diários, mas não esquecer que tem um juízo em andamento no céu. Você tem que estar se autoexaminando, a semelhança de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia, pela manhã, pela tarde e à noite ele buscava ao Senhor. Lá na Bíblia, no livro de Daniel diz assim, pela manhã, ao meio-dia e à tarde ele buscava ao Senhor. Que hoje, ao você levantar, você agradece pela noite. Às vezes você teve um sonho que não foi muito bom, você pede perdão. Meio-dia você ora e pede perdão pelos pecados que você cometeu de manhã. Você conversa um pouco com Deus, volta aos seus afazeres. Quando é a noite que você vai dormir, você ajoelha, tira um tempo maior com Deus, conta como foi seu dia, pede perdão pelos pecados cometidos e levanta como se nunca tivesse pecado. Então, gente, 3 vezes pelo menos ao dia você tem, eu tenho, nós temos que orar, porque tem um juízo em andamento no céu. E no cerimonial típico, só vinha perante Deus as pessoas que tinham confessado e sentido tristeza pelo pecado, estavam arrependidos pelo pecado cometido. E ali no dia da expiação, eles estavam com o coração contrito, implorando a misericórdia de Deus, e Deus os perdoava. Assim, no grande dia da expiação final, e do juízo investigativo que nós estamos vivendo agora, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. Por que do povo professo de Deus? O primeiro nome a começar a ser julgado foi o de Abel, que foi morto. E olha só o que o livro de 1 Pedro 4,17 diz. 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro 4,17. Diz assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começou primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O julgamento começou pela casa de Deus. O julgamento começou por todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal, todos aqueles que aceitaram o Evangelho, todos aqueles que começaram a frequentar os cultos, todos aqueles que tiveram acesso, ou estão vivos, ou estão mortos, ou estão fora da igreja, mas o nome deles vão ser passado em revista. Esses vão ser julgados. Já os ímpios, aqui diz, qual será o fim deles, hein? Qual será o fim daqueles que não obedecem à palavra de Deus? O livro de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juiz. Preste atenção. Os livros de registro no céu.
nos quais estão relatados os nomes e ação dos homens e mulheres. Devem determinar a decisão do juiz. O profeta Daniel disse o quê? Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Lá no céu existe o livro de registro. E no livro de registro é registrado desde o dia do seu nascimento. Hora, minuto, segundo. E quando você foi para o útero de sua mãe, Deus designou um anjo para cuidar de você. E esse anjo cuidou de você no ventre de sua mãe. Presta atenção. Esse anjo cuidou de você no ventre de sua mãe. E esse anjo está cuidando de você. Mas, Agnes, por que as crianças nascem, duram poucos dias e morrem? Temos que entender. Deus não tem culpa. Vivemos num mundo de pecado. Vivemos num mundo de pecado. E vivendo no mundo de pecado, estamos sujeitos a tudo. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do justo, mas ele fica feliz. Por quê? Porque o justo herdará a vida eterna. Então, quando uma criança nasce e morre, primeiro, os planos de Deus não são nossos. Segundo, preste atenção. Primeiro, os planos de Deus não é o meu plano, não é o seu plano. E segundo, vivemos num mundo de pecado. Tenha sempre isso em mente. A resposta é: Deus está no controle de tudo, apesar do mundo estar um caos. Deus está no controle de tudo. Tá? Então, esse anjo, ele cuida de você. Quando você começar a dar os seus primeiros passos, seu anjo está ali. Quando você chama a primeira palavra, o seu anjo está ali. Quando você cresce, seu anjo está ali. Aonde você vai, o seu anjo está ali. Tudo que você faz certo ou errado, o anjo está anotando. O anjo ele está anotando. Ele anota tudo da hora que você nasceu até o seu último suspiro de vida. Ele vai anotar tudo. A hora que você levanta, o que você fez, o que você comeu, o que você bebeu, aonde você foi, com quem você conversou, o que você pensou. Tudo é vistoriado pela corte celestial. Tudo. Ou seja, não adianta você esconder da esposa, do pai, da mãe, do cachorro, do gato, do papagaio. Está em revista no céu. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Então existe o livro de registro, segundo Malaquias, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? E existe o livro da vida. O livro da vida contém o nome de todos que já entraram para o serviço de Deus. Ou seja, todos aqueles que se batizaram, aceitaram a Jesus e foram para a igreja, e frequentaram a igreja, ou frequentam a igreja, o seu nome, o meu nome, o nome das pessoas que saíram, está no livro da vida. Certo? Jesus ordenou a seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes inscritos no livro do céu. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando o seu nome é registrado no livro da igreja, automaticamente é registrado no livro do céu. Você não é mais criatura, você é filho. Entendeu? Paulo fala aos seus fiéis cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4:3. Daniel, olhando através dos séculos para um tempo de angústia, qual nunca houve, declara que será livrado, declara que se livrará o povo de Deus, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. E João, no livro do Apocalipse, diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujo nome estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Então existe o livro de registro. Está em Malaquias 3,16. Existe o livro da vida. Está lá no livro de Lucas e também está no livro de Filipenses. Já aparece um terceiro livro. Livro da vida do Cordeiro. No livro de registro é registrado tudo o que eu e você fazemos, pensamos, falamos, comemos. Todas as nossas ações, sejam boas, sejam más, estão no livro
de registro. No livro da vida está o nome das pessoas que entraram para as fileiras da igreja, para as fileiras do cristianismo. As pessoas que se batizaram, automaticamente elas são ligadas, elas são registradas no livro do céu. Só que no livro da vida do Cordeiro só vai ter o nome dos salvos. Por que só o nome dos salvos? Porque no livro da vida do Cordeiro o nome não pode ser riscado, mas do livro da vida pode. Quando a pessoa se afasta dos caminhos de Deus e vai de volta aos seus afazeres fora dos caminhos de Deus, o nome dela é apagado do livro da vida, automaticamente é apagado do livro do céu. Por isso que existe o batismo. Que não existe a palavra, gente, rebatismo, tá? Essa palavra rebatismo, risca aí da sua mente. Não existe rebatismo. Quando a pessoa ela se afasta dos caminhos de Deus, uma vez batizada, ela é riscada do livro da vida da terra, é chamado remoção. Reúne-se a direção da igreja e eles estudam o caso da pessoa. Levam o caso para a igreja votar. Wagner Nazário da Silva, natural... Já estou falando demais, né? Wagner, né, o nosso irmão, ele cometeu a transgressão do 7º mandamento, o adultério. E nós estamos fazendo para vocês o voto de remoção do nome dele. Mas assim, gente, ele vai ser removido do livro da igreja. Ele não vai ser removido para não voltar mais na igreja. Continuem visitando ele. Vamos abraçar ele, acolher ele, porque agora ele está num momento difícil. É um momento de talvez ele não voltar nunca mais. Então vamos abraçá-lo. Vamos visitá-lo. Vamos orar por ele. Pelo menos devia ser assim, né? Não é dar um tiro de execução. Não é aplaudir. Pelo menos devia ser assim. E eu conheço muitos lugares que não é assim. E vamos trazer o Wagner para a igreja. E aí lê o nome, 50% mais um da igreja apoiando o voto de remoção, o Wagner é removido do rol de membro da igreja adventista do 7º dia. Automaticamente ele é riscado do livro da igreja na terra. Ele é desligado do livro do céu. Ele não tem mais o nome no livro da vida. Isso não significa que eu não posso voltar a frequentar os cultos. Posso frequentar tudo certinho. Entendeu? Se a esposa me perdoou, melhor ainda. Tá? Reconcilio com ela, nos reconciliamos, fico aí um ano, né, em observação. Depois de um ano, eu frequentando certinho, fazendo as coisas certinha, eu posso ser novamente batizado, tá? Aí é feito um voto e eu novamente sou batizado e o meu nome volta pro livro da vida, automaticamente é ligado no livro do céu. Wagner, mas e aquelas pessoas que batiza, rebatiza, batiza, rebatiza, batiza, rebatiza, batiza, rebatiza, tem que deixar de molho, porque ela já está brincando com a misericórdia. Tem que deixar de molho. Ó, você vai ficar no banco. Pronto. Aí vai depender dela agora. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Esse negócio eu soube de uma pessoa que foi batizada pelo mesmo erro 4 vezes. Já virou festa, já virou palhaçada. Entendeu? E aí na quinta a igreja deixou de molho. Apoio total. Por quê? Devemos entender que coisa sagrada não é coisa profana. Não devemos fazer das coisas sagradas coisa profana. O que é santo, gente, é santo. É sério o negócio não é brinquedo não. Tá? Então, aí a pessoa é ligada de volta no livro da vida. Só que acontece, o Wagner morre. Morri. E tá havendo juízo no céu. Vamos supor que daqui a... Como nós somos limitados a espaço e a tempo, Deus não é limitado a espaço e a tempo, vamos supor que daqui a 3 anos passa o meu nome no livro lá de registro no céu. Passou meu nome de registro, eu vou dar uma explicaçãozinha mais à frente, tá? Tá, o Wagner está salvo. O meu nome vai sair do livro da vida e vai para o livro da vida do Cordeiro, porque eu estou salvo nos méritos de Jesus. Então, livro de registro é o meu dia a dia.
Livro da vida. Quando eu passo para as fileiras do cristianismo, quando eu aceito Jesus como meu salvador pessoal e começo a frequentar a igreja, tem o meu nome como membro, automaticamente é ligado no céu. E no livro da vida do Cordeiro, só fica o nome dos salvos. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Suas palavras de fé, seus atos de amor, acham-se registrados no céu. Neemias a isso se refere quando diz: Deus meu, lembra-te de mim. E a isto se refere: Deus meu, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus. No livro memorial ou livro de registro, tá? De Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-se fielmente registrado. Então, gente, no livro de registro ou livro memorial, que é um só, está registrado tudo. Tudo. Se você teve compaixão de um animal, está registrado. Se você teve compaixão do seu pai, estava registrado. Eu vi esses dias no Facebook, eu gosto muito de ver... como é que fala? É uns vídeos lá, eu esqueci o nome, né? Eu gosto de ver muito vídeo no Face. O que uma mãe fez? Ela pegou a comida com 2 pedaços de carne e deu pro filho. E para ela só colocou arroz branco e começou a comer. E observando, e a câmera de frente, e ela observando o filho. A filha, desculpa. A filha dela ficou olhando para o prato dela, olhando para ela, olhou para o prato dela, olhou para a mãe dela, olhou para o prato dela. Sabe o que a criança fez, gente? Acho que tinha uns 2, 3 anos. Pegou o prato da mãe e deu o prato dela para a mãe. A mãe: não, filha, não, eu coloquei para você. Não, mamãe, não, mamãe, eu como isso aqui e você come isso aí. Aí a mãe falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos comer nós duas juntas? Pegou o garfo, deu o garfo para ela e as duas começaram a comer juntas. Esse ato que essa criança fez, gente, esse ato que essa criança fez, é exemplo de uma família bem estruturada. A mãe ensinando a criança a dar o melhor de si, a ajudar outras pessoas. E o que acontece? Isso vai para o livro de registro. Se você é egoísta, prepotente, arrogante, adúltero, ladrão, caluniador, fofoqueiro, se você é uma pessoa que não tem o temor de Deus, mas diz que é cristão, também está no livro de registro no céu. Quando a Bíblia diz, gente, não tomar o nome de Deus em vão, não é só eu bater o dedinho na quina da mesa e falar: ai meu Deus. Não. Se eu professo um cristianismo e não vivo, estou tomando o nome de Deus em vão. E também é registrado no livro de registro do céu. Há também um relatório dos pecados dos homens. Porque Deus... Nossa, aqui eu quero ler. Eclesiastes 14. Eclesiastes. Eu quero ler com você. Eclesiastes. Eu sei de cor, mas eu quero ler. Tá? Lá diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso, Eclesiastes 12, 14. Só que o verso 13 diz assim: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E quando fala homem, envolve mulher. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Agora eu leio, tá? Vamos lá. Eclesiastes 12, verso 13. Agora, já que se ouviu, a minha está na versão internacional, eu decorei nessa Bíblia aqui, tá? A RA, tá bom? E essa aqui é a nova versão internacional. Agora
que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Porque Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, quer seja um bom, quer seja um mal. Então, gente, há um relatório dos pecados dos homens. Gente, todos estão passando em registro no céu. Adolf Hitler, não sei se está sendo julgado, mas tudo que ele fez foi por registro do céu. Lampião, Saddam Hussein, como é que é o nome do outro lá? Osama Bin Laden. Todos eles passaram em registro no santuário. Todos eles têm tudo registrado no santuário celestial. Estão salvos? Estão perdidos? Não sei. Não posso dizer pelos atos deles que eles estão perdidos, mas também não posso dizer que eles estão salvos. Porque eu estou na cadeira de juiz. Eu não estou na cadeira de juiz. Eu estou na cadeira de réu. Quem julga e condena é Deus. Quem acusa é o diabo. Eu não sou o diabo. E muito menos filho dele. Então eu não devo acusar, não devo julgar. Julgamento pertence a Deus. Eu estou no banco de réu. E quem está no banco de réu, o silêncio é ouro. Porque se eu apontar o seu pecado, tem alguém que está olhando, estou te acusando, mas tem 3 dedos contra eu. Aí estou frito. Um te apontando, um dizendo, olha lá quem está vendo, ó. E os 3, ô seu besta, ó você aqui, ó, você deve, viu? Os 3 dedos, você deve, viu? Na falta de um, tem 3 me acusando. Então, eu estou no banco de réu. Se a pessoa é adúltera, eu posso ser um assassino. Se a pessoa é um assassino, eu posso ser um adúltero. Viu que o caso é sério? Então, eu não tenho o direito de julgar ninguém. Ninguém tem direito de condenar ninguém. Porque quem condena é Deus e quem acusa é o diabo. E se eu me torno acusador, eu sou filho do diabo. E filho dele eu não quero ser. Entendeu? O propósito e o intuito secreto aparecem no infalível registro, pois Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Isaías 65, versos 6 e 7. Tudo está patente aos olhos de Deus. Você pode esconder da esposa, do pai, da mãe, do cachorro, do gato, do papagaio. Você pode esconder de quem você quiser, cidadão, mas está diante de Deus. E quem da sua família se salvar, e se você não se arrepender e você se perder, vão saber o porquê você se perdeu. Num dos estudos aí atrás, se eu não me engano foi no estudo 3, eu comentei daquele casal que casaram, né? E o rapaz morreu num acidente de carro com a secretária. E a mulher se preservou toda. Não vou arrumar ninguém, porque quando Jesus voltar, vai ressuscitar, me enterrem do lado dele, ela falou, porque quando Jesus voltar, vamos ressuscitar juntos e vamos para o céu. Amava muito ele. E por fim ela morreu. Né? Não sei se foi de tristeza, a história não relata, foi um caso verídico. Sabe qual é a parte interessante? Sempre depois que morre, né? Descobriram que aquele rapaz estava vindo do motel com a secretária. Morreu perdido! Como que vai pedir perdão? Foi morte instantânea. E aí Jesus vai voltar, vai ressuscitar a mulher e ele não. E ela vai ficar triste. Mas lá no céu, no livro de registro, vai estar constando por que ele se perdeu. E ela vai entender por que ele não vai estar no céu. E ela vai ficar muito chocada. Ela vai chorar, ela vai entristecer. Mas no fim ela vai dizer, Deus, o Senhor é justo. Por isso que existe o livro de registro no céu. Porque às vezes o pastor da sua igreja, o presbítero, o cooperador, o padre, o ancião da sua igreja, o membro da sua igreja, é um lobo disfarçado de cordeiro e você não sabe. Às vezes ele é uma pessoa que vive uma vida de pecado, uma vida de transgressão, e você não sabe. Você não sabe. Mas lá no céu você vai saber. Aí de repente, mas por que fulano não está aqui se ele era assim, assado? E se Deus não tiver tudo registrado, você vai acreditar? Você está entendendo como é que nós somos difíceis? Vocês estão entendendo que o caso é sério? Por isso que existe o livro de registro no céu. Tá? A obra de cada homem é passada em revista perante Deus.
e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome no livro do céu estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, advertências e admoestações enviadas pelo céu, e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influências exercidas para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é registrado. Tudo é historiado pelo anjo relator. O que quer dizer essa parte aqui? Juntamente com seus resultados de vasto alcance. Eu sou uma pessoa que brinco muito. Quem me conhece sabe que eu sou cara de pau. Eu brinco, né? Só que nós que brincamos muito, gente, nós temos um problema. Isso já aconteceu muito comigo, eu estou me policiando muito. A gente ultrapassa os limites. Lá em Efésios fala que brincadeira com chocarrice desagrada a Deus. O que é brincadeira com chocarrice? É você brincar denegrindo a imagem de uma pessoa. É chocarrice. Então a gente que brinca muito, às vezes a gente, vou usar um linguajar popular, ramela na missão. A gente ultrapassa os limites. É pecado. Então nós que gostamos de brincar, temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque tudo é historiado pelo anjo. E a pessoa que está do meu lado vai pegar um embalo. Eu estou sendo uma influência negativa para ela. Resultados de vasto alcance. Eu estou sendo uma influência para ela. Ou, uma vez aconteceu comigo. Eu vou contar para vocês, dá até vergonha, mas eu vou contar. Eu tinha um amigo que ele era muito tímido. Ele era tímido demais. Tímido. E eu falei, brincando, anda comigo um mês que você larga de ser tímido. Gente, uma brincadeira que se tornou real. Tá? A gente brincava, ele era tímido, ele começou a brincar também. E as mesmas brincadeiras que eu fazia, ele começou a fazer. Graças a Deus ele está nos caminhos do Senhor e pelo que eu vejo ele mudou bastante. Mas eu estava sendo uma influência negativa para ele. E resultados de vasto alcance. O seu filho, o que ele vê o que você faz, hein? Ele vai fazer também. Sua filha, sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai, seu amigo, seu vizinho. Então, gente, tudo está sendo historiado. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu que as pessoas rejeitaram. Sabe quando o pregador vai na igreja e traz aquela mensagem poderosa que a igreja rejeita? É agora que eu quero entrar no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Agora que eu quero ler um texto aqui, gente, que me impactou muito. O meu primo, ele foi obrigado, ele teve a obrigação de mudar a alimentação ou ele morria. Ele teve um problema grave no fígado. Grave. Mas não estou falando de grave, gente, com G minúsculo. É G maiúsculo. Gravíssimo. E ele teve que mudar a alimentação dele. Ele precisava de um transplante de fígado. E para a honra e glória de Deus. Não sei o porquê, gente. Ele era o sexto. Quando descobriram o fígado, ligaram para os 5. Os 5 telefone não atendeu. O sexto era ele. Ele atendeu. Não sei se o caso dele era mais grave, porque ninguém quer, que eu não desejo que ninguém morra. Se eu precisar de um transplante de coração e eu estiver na fila, eu quero guardar na fila, eu não quero morrer. Mas também não quero que ninguém morra. Mas os planos de Deus não são meus. Os 5 telefone foi ligado e ninguém atendeu. No sexto era ele. E ele fez um transplante de fígado. E o meu primo, Valério França da Silva, está vivo para a honra e glória de Deus. Mas ele mudou a alimentação dele. E ele falava para mim, muda, primo. Muda, é muito bom. Sabe, meu primo, ele teve nos braços da morte. Mas Deus trouxe ele à vida. E ele é um testemunho do milagre de Deus. Mas veja bem o que fala aqui. Presta atenção. Advertências ou admoestações enviadas do céu. E que foram negligenciadas. Gente, eu vou ler agora. Eu vou ler, porque se eu ficar calado também eu posso prestar conta. Mas olha essa citação.
Para mim foi um choque, porque eu faço parte desse grupo, tá? Eu faço parte desse grupo. Preste atenção no primeiro parágrafo que eu vou ler. A vida é nos concedida apenas como um empréstimo. A vida é nos concedida apenas como um empréstimo. A vida não é minha. Ela foi emprestada. E a indagação de cada um devia ser: como poderei investir os meus talentos com o melhor proveito? Como poderei fazer o máximo para a glória de Deus e para o benefício do meu semelhante? Pois a vida só tem valor se usada para conquistas desses objetivos. A minha vida foi emprestada. E a pergunta que eu devia fazer é: como eu posso investir os meus talentos e no meu melhor proveito? Como posso fazer o meu máximo para a glória de Deus e o benefício do meu semelhante? Perguntas que eu devia fazer, só que eu sou egoísta, sem vergonha, descarado. Eu tenho que mudar a minha mentalidade. Presta atenção. Pois a vida só tem valor se usada para a conquista desses objetivos. Todo homem tem, em grande medida, a oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que escolhe ser. Se eu escolho viver para a honra e glória de Deus, eu vou viver. Mas se eu escolho ficar... Não existe muro. Para mim, Wagner, não existe muro. Tá? Para mim. Porque lá fala, se estiver de cima do muro, você está do lado do poder das trevas. Então não existe muro. Ou eu estou do lado de Deus, ou eu estou do lado de Satanás. Não tem meio termo. Não existe muro. Existe uma linha divisória. Para mim, gente. Uma linha divisória. Entendeste? E o que acontece? A oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que escolher é minha. E aí, gente, a parte que me chocou. A parte que me deixou de boca aberta e que com certeza, gente, eu pedi muito perdão a Deus e foi registrado no livro do céu. E se eu não mudar, eu vou me perder. É o que eu vou ler agora para vocês. Gente, me impactou. Antes de você estudar o livro Conselho sobre Regime Alimentar, ora e jejua. Quando você começar a estudar, ora e jejua. Mas leia primeiro o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 23. Estude o 2, o 3 e o 23. Depois você lê ele todo. Por quê? Se você estudar o 2, o 3 e o 23, você vai entender o livro Conselho sobre Regime Alimentar todinho. Depois você lê o livro Ciência do Bom Viver. Leia o livro Temperança. Leia o livro Conselho sobre Saúde e o livro Medicina em Salvação. Tá bom? Mas olha o que diz aqui, gente. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, de nossa saúde, como é quebrar os 10 mandamentos. E no outro caso, a transgressão à lei de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Gente, hoje não se prega mais sobre a lei de saúde na igreja. No passado teve muita briga, teve cadeira voando de um lado para o outro. E Satanás, ele não está interessado se você ora, ele não está interessado se você estuda a Bíblia, ele não está interessado se você vai à igreja, se você faz trabalho missionário, se você devolve o dízimo, se você devolve a oferta. Ele não está interessado se você, criatura, presta atenção, ele não está interessado se você, criatura, você mesmo, espera só um pouquinho. Ele não está interessado se você é o melhor bom de Bíblia da igreja. Se ele conseguir fazer com que você transgrida a lei de saúde, ele venceu a batalha. Pronto. Porque se eu, Wagner, transgredir a lei da saúde em meu organismo, eu automaticamente, mais cedo ou mais tarde, vou transgredir a lei de Deus que foi dada no Sinai. E olha o que diz aqui, eu vou ler de novo, tá? Está na página 17.
Esse conselho sobre regime alimentar aqui, ó. Tá aqui, ó. Para quem quiser ver, ó. Tá? Tá aqui. Olha o que Deus diz aqui, gente. É sério esse caso. Tá? Tão verdadeiramente é Deus dizendo, é pecado violar as leis de nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Num e noutro caso, há transgressão à lei de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. O que está querendo dizer aqui? Que se você come alimentos que embota o seu cérebro, lóbulo frontal, onde Deus se comunica comigo e com você. Se você é uma pessoa, eu falo por mim, eu não tenho vergonha de dizer. Quer dizer, vergonha a gente tem, né? Eu era glutão. Era por quê? Porque eu pedi muito a Deus e eu estou me controlando mais. Sabe? 5 pão eu comia em 2 minutos. 5 pão. Comida, eu comia demais, demais. Agora eu estou me controlando o máximo, eu estou pagando um preço muito alto. Uma coisa, gente, que eu não sabia, a globaminina. Sabe o que é globaminina? E aqui no nosso país, eles não colocam na embalagem sangue de porco em pó, o osso que eles roem, gente. Sabe onde está presente? No chocolate. Gente, toda advertência enviada, presta atenção, advertências e admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influências exercidas para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é registrado, é historiado pelo anjo relator. Quando a pessoa prega sobre saúde na igreja, claro, tem aqueles loucos fanáticos. Porque se você estudar o Conselho sobre Regime Alimentar, por exemplo, eu vendo o Conselho sobre Regime Alimentar, eu vi que se eu assistir 10 pregações sobre saúde, as 10 estavam erradas. As 10 estavam erradas. Não pode se pregar sobre fanatismo. Não deve se forçar as pessoas a tomar uma decisão que cabe a ela. Nós temos que ensinar, tá aqui, ó. Faz se você quiser. A lei de saúde não é ponto de salvação, mas faz parte da salvação. Ou seja, se eu transgrido a lei de saúde, mais cedo ou mais tarde eu vou transgredir a lei do Sinai. E eu vou me perder. Então, todas as advertências que são enviadas são historiadas pelo anjo. Sabe aquele pregador que você não gosta, porque ele pega pesado nas mensagens dele? Sabe aquele pregador que quando você sabe que ele vai pregar, você vai visitar outra igreja? Pode ser o pregador que Deus enviou para te advertir e você está virando as costas. E no livro Conselho sobre Regime Alimentar também Deus fala que não é desculpa para todos aqueles que fazem o negócio conscientemente, abandona, né, conscientemente as advertências. Olha só, outra coisa que eu quero ler para vocês aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Manter o corpo em condições saudáveis, a fim de que todas as partes da maquinaria viva possam agir harmoniosamente, tal deve ser a preocupação de nossa vida. Os filhos de Deus não podem glorificá-lo com o corpo enfermo ou a mente amesquinhada. Os que condescendem com qualquer espécie de intemperança, seja no comer, seja no beber, desgastam suas energias físicas e enfraquecem as faculdades morais. Gente, se eu sou glutão e eu sou uma prova viva, quando eu comia demais, eu sentia-se muito fraco. Eu não conseguia correr, eu não conseguia dormir, nem dormir. Nem dormir. Quando a gente faz isso, a gente transgride a lei de Deus no nosso corpo. Vou voltar e vou ler. Advertências e admoestações enviadas do céu. Quando Deus ele faz uma advertência, quando Deus ele faz uma admoestação e você negligencia ou você dá as costas, o anjo relator, ele relata. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens serão aferidas no juízo. Que lei de Deus é essa? Êxodo 20, do 1 ao 17. Diz o sábio, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está lá em Eclesiastes que eu li.
Né? Tiago, o que ele faz? O que o apóstolo Tiago nos ensina? Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei, ela vai ser da liberdade ou da condenação. Depende de como você a aceita. Se você aceita para viver, e você só vai conseguir com o joelho no chão, ela vai ser da liberdade. Agora, se você vira as costas e transgride, ela vai ser a lei da condenação. Os que no juízo forem ávidos por dignos, terão parte na ressurreição dos justos. Os que forem ávidos dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Os justos mortos não ressuscitarão, senão depois do juízo, no qual são ávidos por dignos da ressurreição da vida. Os justos só vão ressuscitar depois do juízo, quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Vocês estão entendendo, gente, que o caso é sério? Vocês estão entendendo que eu e você temos que confessar o nosso pecado a Deus? E agora eu vou entrar na parte principal. Vamos lá. Vou entrar nessa parte. Essa parte é a que eu mais gosto de falar. Vamos lá. Vou citar eu, tenho 42 anos. Não, 42, ai quem dera. Tenho 44. Vou para 45. Vamos supor que eu estou tendo contato com essa mensagem agora. E eu tenho um passado podre e negro. O que eu tenho que fazer? Aceitei a Jesus como meu salvador pessoal. Me arrependi. Desci ao batismo. Tenho que viver em novidade de vida, certo? Certo. Só que o meu passado está no livro de registro no céu. Temos o advogado Jesus, Deus o Pai juiz e o acusador diabo. E o diabo tem o seu anjo relator também, tá? Porque vai ter que ter prova ali, ó. Deu prova. Aqui, ó. Com certeza o diabo tem o seu anjo relator também. Não vai brincando, não, porque o advogado de acusação, ele tem que ter prova. Ele tem que ter prova para condenar, para acusar o cidadão. Vai brincando. Vai brincando. E aí, o que eu tenho que fazer, gente? Essa é a parte mais importante. Você, eu, nós temos que nos ajoelhar, entrar no nosso quarto e nos ajoelhar. Gente, confessar todos os nossos pecados diante de Deus. Todos os nossos pecados diante de Deus nós temos que confessar. Todos. Você cita nome por nome. Por exemplo, quando eu estava na primeira série, no Jorge Americano, Valo Velho, né? Na rua Feitiço da Vila, ali no Jorge Americano, eu lembro que eu e meu primo, mas era bagunceiro, nós pegamos uma galinha com um monte de pintinho, jogamos na fossa e tampamos. Automaticamente morreram, né? Muitos anos se passou. Um belo dia eu lembrei. Eu ajoelhei e pedi perdão a Deus, porque era a criação dele. E comecei a pedir perdão por todos os pecados cometidos. Todos. Todos. Contra minha mãe, contra meu pai, por pensamento. Todos. Todos, todos, todos. E demorou, hein, gente? Depois de eu haver pedido perdão por todos os pecados cometidos, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não lembro dos seus pecados cometidos. Me perdoe na sua infinita misericórdia em nome de Jesus. Me perdoe por esses pecados. E Jesus me perdoou. E pode ter certeza que no livro do céu, em nome de cada pecado, foi colocado perdoado, 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 perdoado e perdoado. Olha só esse texto. Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, vem dando um modelo de como é o julgamento no céu, tá? Aqui vem falando do sumo sacerdote Josué, tá? Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, esse anjo do Senhor aqui é o próprio Deus, tá? O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo?
Em outras palavras, Satanás, morri por ele na cruz do Calvário. Eu paguei a penalidade do pecado dele. Você não tem poder sobre ele. O sumo sacerdote Josué, ele havia confessado todos os seus pecados ao Senhor. E quando Jesus foi puxar lá, no arquivo do relatório celestial, na letra J, puxou lá Josué e olhou, todos os pecados estavam confessados, todos os pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Então Josué estava salvo e Satanás não tinha o que dizer. Mas, se Josué tivesse um pecado não confessado, Josué estava perdido. Por isso que é importante eu e você confessar o nosso pecado a Deus. Por isso que é importante, meu irmão, você se ajoelhar. Confesse todos. Pode contar para Deus. Você vai ter vergonha se você adulterou? Você vai ter vergonha se você roubou? Você vai ter vergonha se você matou? Você vai ter vergonha se você roubou na balança? Você vai ter vergonha? Confessa. Abandona. Deixa. Porque o julgamento ele vai acontecer. E Satanás vai ser colocado na sua direita. E a pergunta que eu te faço é: você vai ser condenado ou absolvido? Depende de você. Confesse o seu pecado a Deus. Abandone esse seu pecado. Porque lá em 1 João 9 diz o quê? Se confessasse os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Certo? 2, verso 1 de 1 João. Filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Ou seja, nós temos um representante no céu. Então, se eu e você se perder, é porque nós somos bobos. Nós somos bobos. Nós somos bobos. Porque a salvação está à nossa disposição. A salvação está ao meu e ao seu alcance. E se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele vai nos perdoar. Ele vai me perdoar. Ele vai te perdoar. Deus, Ele vai nos perdoar. Mas para Ele perdoar, nós temos que sentir tristeza pelo pecado. Wagner, mas eu não sinto tristeza. Peça a Deus que Ele vai te dar essa tristeza, criatura. Peça a Deus. O mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais terrestres não representa senão um pálido interesse demonstrado na corte celestial, quando os nomes incertos nos livros da vida aparecem perante o juiz de toda a terra. Da mesma forma que ocorre aquele suspense no tribunal, da mesma forma que o advogado de acusação e de defesa está ali interessado em defender o seu cliente, no tribunal do céu está a mesma coisa. E eu tenho certeza que quando um nome é passado em revista e a pessoa está perdida, a divindade chora. Tenho certeza. Porque Deus, Ele não quer que eu e você se perca. Tanto que Ele fez o que Ele pôde fazer. O que é para mim e você fazer, Ele não vai fazer. Está entendendo? Então, gente, está havendo um juízo no céu. E a pergunta que eu faço para mim e para você: estamos vivendo? Estamos vivendo? Acho que fugiu agora da minha mente. Lembrei. A pergunta que eu te faço é: eu e você, estamos cientes e estamos vivendo pensando num juízo que está ocorrendo no céu? O juízo ele está em andamento. Nomes estão sendo aceitos, estão sendo riscados do livro da vida. E a pergunta que eu faço para mim e para você, eu e você, nós dois, olha bem nos meus olhos. Vamos se salvar ou vamos se perder? Depende de mim, depende de você. Agora, olha só, enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, levando-os a perder a confiança em Deus, separar-se de seu amor e violar a sua lei. Olha o que Satanás fez, tá? Fez tudo isso. Agora aponta para o relatório de sua vida, para os defeitos de caráter e desassemelhança com Cristo, e que desonraram a seu Redentor para todos os pecados que ele os tentou a cometer, e por causa disso os reclama como súdito seu. Por isso eu e você temos que pedir perdão pelos nossos pecados.
Porque você pedindo perdão e você se salvando, todo aquele pecado que você pediu perdão, Satanás vai pagar. Da mesma forma que a mão era colocada sobre o bode Azazel, o emissário, confessado o pecado da nação, e era levado para o deserto, todo pecado será jogado sobre Satanás. E durante os 1000 anos que nós tivermos no céu, ele vai estar nessa terra sem tentar, sem provocar ninguém. Porque ele vai estar pensando em cada ato que ele cometeu e ele vai estar perdido. Já está perdido, né? Ele está perdido. Então, o bode Azazel no deserto é o símbolo de Satanás preso na terra. Vazia, sem ninguém para ele tentar. Por isso que é importante eu e você confessar os nossos pecados a Deus. Por quê? Porque ele vai bater de frente com a divindade querendo eu ou você para ele. E se nós não tivermos os pecados confessados, nós vamos nos perder. Jesus não justifica os nossos pecados, mas apresenta o meu arrependimento, minha fé e reclama o perdão para mim. Ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: conheço-os pelo nome, gravei-os na palma de minha mão. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E o acusador de seu povo declara: o Senhor te repreenda. E ao acusador de seu povo, o Senhor declara: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. O Wagner, põe o seu nome. Não é este um tição tirado do fogo? Cristo vestirá seus fiéis com sua própria justiça, para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida e no livro da vida do Cordeiro para todo sempre. A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento de Cristo, ou seja, antes de Jesus voltar, está ocorrendo o juízo investigativo. Depois, antes de Jesus voltar, ocorre o juízo investigativo. Antes de Jesus voltar, Jesus vai sair do santuário, do lugar santíssimo do santuário celestial. Ou seja, ele vai deixar de ser intercessor, vai tirar a roupa de advogado e vai se promover para juiz. E aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Os pecados dos que não houve arrependimento e não foram abandonados não serão perdoados e nem apagados do livro de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia do juízo. Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados, nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia do juízo. Por isso que é importante aquilo que eu falei. Se ajoelha, confessa o seu pecado a Deus, começa a viver em novidade de vida, reconcilia com seu irmão, corra atrás do prejuízo, peça força a Deus, porque a sua salvação, a minha salvação, corre risco. Estamos correndo risco de vida. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e de todo negócio desonesto. Não se deixe enganar pela aparência de piedade. Ele não se deixa enganar pela aparência de piedade. Não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. A palavra, uma vez falada, e ações, uma vez praticada, nunca mais pode ser retirada. Isso aqui me impactou, hein? Presta atenção. Uma palavra, uma vez falada, uma ação, uma vez praticada, nunca mais pode ser retirada. Vai para o livro de registro no céu. Alguém vai ter que pagar. Ou você ou Satanás. Eu ou você só vamos pagar se nós confessarmos a Deus. Se nós não confessarmos a Deus, nós vamos pagar. Agora, se eu e você confessar, abandonar e viver em novidade de vida, vai cair tudo sobre Satanás. Estamos num período solene, meus irmãos. Estamos num período solene.
em que pessoas estão se salvando, pessoas estão se perdendo. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás fica feliz, como zomba de Deus e dos santos anjos pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar os seus pecados e a deixá-los. Se você e eu tivéssemos noção de como Satanás debocha, de como Satanás zomba, de como Satanás escarnece da divindade com o meu e o seu pecado, nós nos apressar-se-íamos em confessá-los e deixá-los. Ninguém, pois, considere incurável... Essa aqui é outra história. Vocês estão entendendo que o caso é sério? E olha o que eu vou ler agora aqui. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para você vencer. Então, se você tem um defeito de caráter aí, que é de família, hereditário, confessa a Deus o seu pecado, que Ele vai te perdoar. Deus, Ele vai te perdoar, Ele vai me perdoar, e nós vamos passar a viver de uma forma diferente. Deus, Ele está, de olho. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele não descansa. Está havendo um juízo no céu. E você, diretor, você, ancião, você, pastor, você, presbítero, você, cooperador, você, membro de igreja, tem noção de que está havendo um juízo no céu? Você tem noção de que tudo está sendo historiado pelo anjo relator no céu? Pessoas que exercem cargo na igreja fumando, pessoas que exercem cargo na igreja bebendo, pessoas que exercem cargo na igreja se prostituindo, pessoas que exercem cargo na igreja roubando, pessoas que exercem cargo na igreja fofocando, pessoas que vão para a igreja tendo uma vida torta. Você acha que está sendo escondido diante dos homens? Sim, mas e diante de Deus? Você, líder, que acorta erro dos seus membros, você acha que o seu nome não está sendo relatado no livro de registro no céu? Sim. E essa pessoa pode se perder por sua culpa e você se perder por ela. Ezequiel, se eu disser ao perverso que ele morrerá e você não advertir, o perverso morrerá na sua perversidade, mas o sangue requererei da sua mão. E aí? Nós somos atalaia. Nós estamos aqui para orientar e ensinar as pessoas. Deve-se haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por todos os cristãos professos, devem ser deixados. Ai! Nossa! Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano, frívolo, alimentado por todos os cristãos professos, professa o povo de Deus. Vocês sabem de que eu estou falando. Deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências e que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Então, irmão, para de olhar para o pecado do seu irmão, examina o teu, porque ele é individual. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as ações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada um individualmente e com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Breve. Muito em breve. Ninguém sabe quão breve passará ele aos casos dos vivos. Está havendo o julgamento dos mortos. Nós não sabemos quando vai haver o julgamento dos vivos. Alguns especuladores dizem que o julgamento dos vivos vai começar no decreto dominical. Pode ser. Mas, olha o que diz aqui, breve. Ninguém sabe quão breve. Passará ela, o quê? O julgamento aos casos dos vivos. Eu não sei. Pode ser no decreto dominical? Sim. Pode estar passando agora. Pode ter começado ontem. Pode ter começado em 2020, 2019, quando foi lançado o Covid. Pode ter começado o juízo dos vivos. E agora? Ninguém sabe.
Nós sabemos que começou pelos mortos. Quando vai entrar para os vivos? Sei lá, eu. Vamos lá. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de toda a terra terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é injusto, faça injustiça. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 11 e 12. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra, porque tem os mortos, mas sobre a face da terra, durante o período de angústia, durante a tribulação que terá sobre a terra. Os justos terão justos e ímpios sobre a face da terra, tá? Em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo, bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus encerrou ali e excluiu os ímpios, mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino já estava determinado, continuou com sua vida de descuidado e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Essa parte aqui, gente, que me chamou a atenção. Silenciosamente, desapercebidamente, como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determinará o destino de cada homem, sendo retraído para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Sabe o que eu entendo aqui? Se eu estiver errado, que vocês me corrijam. Silenciosamente desapercebido. Porque assim, diz que Jesus virá como um ladrão, mas Jesus vai vir no reino do céu com poder e grande glória, com grande barulho. Então, as pessoas que vivem despreocupadamente, ele vai vir como um ladrão, de surpresa. Certo? Para o povo de Deus, que já está esperando, ele não vai vir como um ladrão, porque ele já é esperado. Mas o fechamento da porta da graça será como um ladrão. Ninguém vai saber. Ninguém. Olha só. Silenciosamente, desapercebida como um ladrão, à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem. Juízo investigativo. Sendo retraído para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Fechamento da porta da graça. Aonde está isso? Apocalipse 15. Vamos lá. Apocalipse 15. Verso 8. E o templo encheu-se de fumaça com a glória de Deus e o seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Quando que eu vou saber que a porta da graça se fechou? Quando a primeira praga cair. De repente, a porta da graça se fechou na segunda-feira, a praga começa a cair no sábado. De repente, a porta da graça se fechou na terça-feira, as pragas começam a cair na quarta. De repente, a porta da graça se fechou na quarta-feira, às 6 da manhã, ao meio-dia começa a cair as pragas. Eu só vou saber que a porta da graça se fechou quando cair as pragas. Por quê? Aqui fala do fechamento da porta da graça. E o templo encheu-se de fumaça, o templo no céu, e da glória de Deus, de seu Pai, seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Acabou. Fechou-se a porta da graça, não temos mais intercessor, vamos viver à vista de um Deus vivo. E agora, meu filho, é só colher as consequências, ou para o bem ou para o mal, salvo ou perdido. Vai depender da escolha que você e eu fizermos hoje. Tá? Vigiais, pois, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Marcos 13, 35 e 36. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Vou ler de novo. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócio está absorto em busca de lucro, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença.
pesado foste na balança e achado em falta. Não tenho mais o que dizer. Não tenho mais o que dizer. Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Aqui fala a escrava da moda, mas tem o escravo do apetite. Escravo dos prazeres é sensualidade, bebida, promiscuidade. Sabe, irmão, aquela pessoa que vai para a igreja para ver o defeito do outro? Aquelas pessoas que vai para a igreja para atrapalhar a adoração do outro? Eu tive observando uma pessoa na igreja. Ela chegou depois da escola sabatina, entrando, já conversando com todo mundo. Atrapalhou o culto. Porque as pessoas olhou para ver quem estava falando. A mensagem que era para chegar no coração de alguém, não chegou. Por quê? Quando ela chegou conversando, a atenção voltou-se para a porta. Aí ela chegou na porta, conversou. Entrou dentro da igreja, como se estivesse entrando dentro de uma boate, dentro de uma danceteria, e foi conversar com uma outra pessoa. Tirou a atenção da pessoa por 6 minutos. 6 minutos. Tirou a atenção dela. E ela conversava numa altura que todo mundo ouvia, atrapalhando a adoração do povo de Deus. Depois ela saiu, andando farceiramente, foi para frente, sentou e ficava. E eu só observando. E fiquei pensando, para que céu uma pessoa dessa quer ir? Deus, se o culto na sua igreja começa às 10, 8h30 os anjos estão na porta da sua igreja para te recepcionar. Desculpa. Se o culto começa às 9, 8h30 os anjos estão na porta da igreja para te recepcionar. Se o culto na sua igreja começa ao meio-dia, 11h30 os anjos estão na porta da igreja para te recepcionar. A igreja, gente, não é uma sala de festa, não é um salão de bate-papo, é um lugar de adoração. E quando você chega atrasado, primeiro, tinha que chegar envergonhado. Não atrapalhe os adoradores, porque você pode ser uma seta de Satanás na vida dele. Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência. Se é 10 horas, é 10 horas. Se é meio-dia, é meio-dia. Não é 1 hora, não é 2 horas. É 10 horas. E se você chegou atrasado, criatura, entra em atitude de reverência. Não roube a atenção. Não seja uma seta de Satanás para o ouvinte. Porque na hora que aquela mulher chegou, que ela começou a falar alto, que eu fiquei admirado, que todo mundo olhou, a bênção passou direto. Foi registrado pelo anjo relator. E pode ser que você, irmã, assista esse vídeo e saiba que você tem que pedir perdão a Deus. Porque você atrapalhou a adoração de Deus. A adoração a Deus. Vocês estão entendendo? Foi relatado. E que nem eu li aqui, uma vez feita, nunca mais volta atrás. É registrado no livro de registro do céu. Então, nesse momento, está havendo um julgamento no céu. Eu não sei, pode ser que agora, nesse momento, um nome pode estar sendo riscado do livro da vida, sabia? Um nome pode estar sendo riscado do livro da vida, ou pode estar sendo aprovado no livro da vida, do Cordeiro. Pode estar sendo lá, fulano de tal, passou por nome da livro da vida do Cordeiro, pode estar salvo. Nós estamos num período solene. Nós estamos num período em que nomes estão sendo aceitos e riscados do livro da vida. Não sei de que igreja você é. Não sei se você é metodista, batista, assembleano. Não sei se você é pentecostal. Não sei se você é espírita. Não sei se você é da Umbanda. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Está havendo um juízo no céu. E o seu nome, qualquer hora, vai passar em revista. E a pergunta que eu faço. Vamos ser achados em falta? Ou vamos ser aprovados?
depende de mim, depende de você. Que você possa meditar nessa lição de hoje. Que você possa parar e analisar e entender que você precisa abandonar a sua vida de pecado. Filipenses 2,13 é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua santa, boa e bendita vontade. Confesse o seu pecado a Deus. Confessa, crendo que Ele vai te perdoar. O meu maior pecado, gente, eu tenho um pecado demais, mas o meu maior pecado é a intemperança. E graças a Deus, eu fiz um módulo, né? Eu estou fazendo um curso de capacitação teológica. E eu fiz um módulo sobre alimentação. Gente, eu me senti perdido. Mudar a alimentação não salva ninguém. Não salva. Mas, se eu não mudar minha alimentação, vai me induzir a transgredir a lei de Deus. A lei de saúde é tão sagrada quanto a lei proferida no Sinai. Que Deus abençoe a mim e abençoe a você. Que nós possamos mudar a nossa forma de viver. E naquele grande dia nós encontrarmos Jesus nas nuvens do céu. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, depois desse estudo, que o Senhor nos ajude a viver em novidade de vida. Que o Senhor nos ajude a honrar, glorificar o seu nome com o nosso corpo e que possamos, ó Deus, confessar os nossos pecados a Ti e nos preparar para a Tua breve volta. Abençoe a cada ouvinte telespectador, abençoe aquelas pessoas que vão entrar em contato com esse vídeo. Que eles possam, ó Deus, entregar o coração a Ti, possam colocar-se, rasgar o seu coração diante do altar e confessar os pecados e se arrepender e entregar-se a Ti antes que seja tarde demais. Dai-nos, ó Deus, um bom restante de sábado, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se de uma coisa, gente. A voz chata é minha. Mas a palavra é de Deus. Fica com Deus. O nosso próximo estudo, né? Porque hoje eu não usei isso aqui. O daqui eu usei no grande conflito, tá? Eu não usei ele como de costume, né? Porque todo o texto aqui que eu vi antes estava aqui, tá? O próximo estudo. Vamos dar uma pinceladinha? O tempo do juízo. Daniel 8,14. Tá bom? Então o próximo estudo é Daniel 8,14. Nós vamos dar uma pinceladinha, mas o afundo mesmo será na doutrina do santuário, que vai ter um estudo só sobre isso, tá bom? Então a pinceladinha vai ser sobre o tempo do juízo no santuário. Ou seja, e disse-me o anjo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Gente, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, e se um dia não nos encontrarmos na terra, eu quero me salvar e quero ter o prazer de ter vocês como vizinho no céu. Fique com Deus e até sexta-feira, que vem com o nosso próximo estudo. Tchau!